tem autorização ou não para botar o áudio, se tem algo muito comprometido. Minha camisa vinho. Eu não vi, o pessoal gostando da minha amarelinha, eu gosto daquela camisa amarelinha. E essa aqui, meio vinho e tal. Aliás, sabe quem tem uma camisa igualzinha essa cor? Também da Lacoste igualzinha, e o pessoal falou que ele se inspirou em mim? O presidente Lula, ele fez aí outro dia, tava com a camisa, esse modelo, exatamente esse modelo. Presidente Lula, isso aí. Olha, mais uma vez, além da camisa, vem aqui pegar os documentos do Odebrecht da Suíça, presidente Lula. Poxa, o Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, saiu daqui no domingo à noite com a incumbência de passar o recado para o senhor, falou que ia encontrar o senhor na segunda-feira, falando que nós estamos sempre dispostos a ajudar a desmascarar a Lava Jato, se o senhor estiver disposto. Vamos falar um pouquinho disso aí também. Mas vamos começar o trabalho com Paulo Gala e Elias Jabbour. Paulo, eu pediria que você e o Elias, eu acho que o Elias foi menos afetado por isso, mas atualizasse a gente sobre a campanha de fuzilamento de bolsominions contra você, porque eu fiquei surpreso. Eu fui marcar você ontem no Twitter e eu descobri que você não tem mais perfil no Twitter. Tudo bom? Bom dia, Romulo. Bom dia, Elias. É um prazer estar aqui. O cara ouvindo pagode aqui do meu lado, graças a Deus, desligou, porque pagode 8 horas da manhã é dureza. Gosto de pagode. Agora, acordar o som do pagode aqui na minha biblioteca. Não acordar porque eu não dormi aqui, mas enfim. E também só registrar, depois se você puder me lembrar, Romulo, eu queria falar 2 palavrinhas sobre Fatorelli e DefesaNet, tá? Que são dois assuntos importantes que eu acho que valeria a pena comentar aqui, se você me conceder 5 minutos depois, né? Por favor, inclusive, eu devo falar o seguinte, esse é um tema que interessa muito a gente, inclusive vamos tematizar isso no domingo com o Gustavo Galvão e na terça-feira o Nildorix também, aquela controvérsia do gráfico de pizza. Eu acho essa controvérsia muito interessante, já conversei sobre isso com o Gustavo, mas algumas pessoas, a Maria Lúcia Fatorelli costuma vir aqui no programa, está um tempo afastada, mas ela costuma vir aqui, então tem muitas pessoas que admiram o trabalho dela de conscientização, de lobby lá no Congresso Nacional, lobby do bem, quando está sendo votadas as pautas, ela que alerta a gente para isso, mas o pessoal então fala assim, poxa, mas o Paulo Gala fez um vídeo criticando o gráfico da pizza. Eu não vi aquele seu vídeo ainda, mas eu acredito que tenha sido na questão conceitual, que é interessante. Por quê? Conversando com o Gustavo Galvão, ele falou o seguinte, olha, é óbvio, todo mundo sabe, não precisa nem ter formação superior, que você não pode lançar amortização de despesa financeira. Mas aquilo ali é meio que um erro, provocação proposital, de lançar aquilo para falar, poxa, tem esse tamanhão aqui de amortização. Mas isso não abate do estoque da dívida, então não é amortização de verdade, alguma coisa está acontecendo. Então é assim, é um erro deliberado, provocação, mas ao mesmo tempo essa discussão, mas se não é, o que é? Tem transparência para saber o que é, não é? Então suscita uma discussão que nos interessa. Mas aí ficou... Eu acredito que você tenha ido por aí, né? Na visão conceitual, na conceituação contábil, nas finanças públicas, a questão do papel da dívida na economia, diferentes concepções, finanças funcionais, MMT, etc e tal. Mas tem gente, e aí isso eu não sei se você está a par disso, já que você não tem militância político-partidária. A discussão entre MMT e Auditoria Cidadã, ela foi instrumentalizada para uma disputa interna dentro do PSOL, porque tem algumas tendências mais à esquerda que são muito associadas ao trabalho da Auditoria Cidadã, por exemplo, o próprio Nildorix, ele faz parte do Conselho Político da Auditoria Cidadã e vem ajudando, mas não é o único não, por exemplo, a tendência da Fernanda Melchiona, que é a líder da bancada na Câmara, também apoia a Auditoria Cidadã, e a galera que está na direção do partido hoje, né, o MES e tal, eles são contrários, aderiram ao MMT depois do artigo do André Lara Rezende. Então, vinha ao Congresso do PSOL em março, em que o peso relativo dessas tendências ia ser aferido mais uma vez, e para não bater diretamente no pessoal que estava associado, começaram a bater. Então você vê que o gráfico da pizza é velho, com virtudes e defeitos, a MMT é velha, mas em fevereiro o troço explodiu, aí todos os youtubers associados ao mês começaram a falar mal, né, post de Facebook e tal. Então a gente tem que ter cuidado pra gente não entrar nessa instrumentalização. A polêmica de fundo me interessa muito. Agora, não vamos ser usados também por essa disputa interna dentro do PSOL. Paulo Gala. Claro, bom, então já que você mencionou, vamos começar com essa discussão, porque ela me interessa muito, né? Eu sempre entro nas discussões por um viés técnico, né? Por um motivo muito simples, eu sou vítima disso, então a minha maneira de encarar o mundo é uma maneira técnica, não tem uma maneira política de encarar o mundo. É evidente que eu sei que quem manda no mundo é a política, não é a técnica, né? Eu sei disso, eu sei reconhecer isso, mas a minha vocação de cientista ela é muito forte, né? Então tem coisas que me viram o estômago, por assim dizer, né? Até queria aproveitar para fazer um pedido de desculpas público aqui, que eu fui, inclusive, agressivo em relação a minhas críticas, não no vídeo, mas em grupos de WhatsApp, em discussões mais particulares, é que, né,
na verdade você esquece que grupo de WhatsApp é um negócio público, né? Porque qualquer coisa que você fala lá, o cara dá um print, ele dá um print e posta imediatamente, né? Então, Aí é aquela história que a gente fala aqui, ó, Deus é amor, Deus perdoa, Deus até esquece. A internet jamais, os prints como os diamantes são eternos. Bom, maravilhoso, vou guardar para sempre esse seu ensinamento aí. Então eu queria fazer um pedido de desculpas aqui, porque eu fui muito virulento nos ataques, né, nas críticas à auditoria cidadã e à própria Fatorelli, então eu já deixo aqui meu pedido de desculpas em relação à maneira com que eu fiz a crítica, tá? Mas a crítica, per se, continua, né? Eu vou aqui defender a crítica que eu faço, né? E é evidente que eu entendo que tem esse efeito ilustrativo e didático que você mencionou, de falar que metade do orçamento é gasto com juros e amortização da dívida pública. Isso é poderosíssimo do ponto de vista retórico, né? Porque mobiliza corações e mentes, todo mundo fala, meu Deus, que absurdo, como é que metade do orçamento vai para os banqueiros e esse tipo de análise, né? Então eu entendo que isso é uma ferramenta ativista, política e retórica fundamental, e inclusive eu me alinho, né? Agora pensando do lado político e ativista, eu me alinho a essas ideias, né? Eu acho que a gente tem problemas gravíssimos de condução da política monetária no Brasil, foram erros cometidos durante muito tempo e que atrapalharam demais o nosso desenvolvimento econômico. Eu trabalho dentro do sistema financeiro, eu sei como é isso, eu sei como isso funciona, né? E sou bastante crítico em relação à postura da política monetária e ao peso que o lobby financeiro tem no país. Eu não tenho nada assim contra o capitalismo, ele é um sistema de lobbies, tá? Se você tirar o lobby financeiro, provavelmente você vai substituir por um lobby industrial. Se você tirar o lobby industrial, você vai substituir pelo lobby agrícola e da Big Pharma, enfim. Vocês sabem melhor do que eu que não existe vácuo na política, tem sempre algum lobby que assume. O problema do lobby financeiro é que ele não é muito propício a desenvolvimento tecnológico, expansão produtiva e coisas do gênero, né? Pega os chaebols na Coreia, o próprio conglomerado do cronismo japonês, são lobbies poderosíssimos que mandam no governo com participações cruzadas, corrupção para todo lado, mas são lobbies que produzem desenvolvimento tecnológico, mas enfim, e expansão e conquista de mercado. Mas isto posto, não vamos fugir aqui do assunto, né? Qual é o problema do gráfico da pizza? O gráfico da pizza, inclusive, está no orçamento, não é que os caras inventaram, né? A lei orçamentária coloca lá que 50% vai para juros e amortização, né? Então não é uma peça de marketing que foi construída, ela está lá no orçamento, né? Por incrível que pareça, né? Qual é o grande drama desse gráfico de pizza? É que você coloca, como você muito bem falou, Romulo, você coloca a amortização numa conta de gastos, né? Sendo que todo mundo sabe que a amortização não é gasto, né? A amortização é amortização, né? Uma maneira fácil de entender isso é pensar o seguinte, pensa o seguinte, vou fazer uma conta bem de padaria, que eu acho que fica super ilustrativo para as pessoas entenderem. A gente tem uma dívida pública de 4 trilhões de reais, mais ou menos. Dando um chute aqui de padaria, eu vou te dizer que 500 bilhões de reais é o vencimento da dívida todo ano. Então, todo ano vence dívida pública da ordem de 500 bilhões. Pode ser 600, 700, 400, não me lembro exatamente o número, mas vence, né? Então todo mundo que carrega título público, e essa é uma outra coisa que precisa ser falado, né? Parece que é só rico que tem título público, né? Eu sou gestor de fundos de pensão e eu posso garantir para vocês, eu faço gestão de dinheiro de mais de 50 mil pessoas, né? São pessoas que têm 50 mil reais, 100 mil reais, 70 mil reais, que é a poupança da vida da pessoa que ela vai usar depois quando ela se aposentar. Então, quando você pega 50 mil pessoas e multiplica por 100 mil, dá bilhão, né? Como diz o Ciro, dá bilhão. Né? Então, o ponto é, a dívida pública é a forma por excelência de poupança, né, e de riqueza dessas pessoas. Bom, todo ano vai vencendo esses 500 bilhões de reais, né? E aí a gente tem um problema. Quando vence 500 bilhões de reais, o que o governo faz? Ele precisa de mais 500 bilhões de reais, né? Porque ele tem que gastar com um monte de coisa. Tem que gastar com Bolsa Família, com segurança, com educação, com o próprio juros que ele paga, né? A conta de juros é ridícula, a gente paga por ano 400 bilhões de reais de juros. Eu brinco que o Rodoanel aqui em São Paulo custou 25 bilhões de reais para construir. A gente poderia construir 10 rodoanéis com círculos concêntricos, chegando até a Cordilheira dos Andes. Que nem o metrô lá de Pequim. O metrô de Pequim é assim, ó. Exato. Ou a gente poderia construir um túnel ligando o Brasil ao Pacífico por baixo da Cordilheira dos Andes, né? Então é um montante escabroso, né? 400 bilhões de reais. Mas a minha preocupação como técnico é separar o joio do trigo, porque existe uma ideia, pelo que eu entendo da auditoria cidadã, e reconheço que eu não debati diretamente com eles, mas me parece que a sugestão deles é simplesmente não renovar, né? Não fazer novas emissões. Porque o ponto é, deixa vencer aqueles 500 bilhões de reais. Tá bom, pagou, aquilo é contratual,
venceu. Você tinha lá uma NTNB que está na sua carteira, um título público qualquer, ele venceu, pagou, o governo depositou o dinheiro na sua conta e estamos conversados. Você foi para casa, não houve nenhuma ruptura contratual. O problema é, da onde o governo vai tirar os outros 500 bilhões de reais? Né? Porque ele já tem um déficit gigante, né, com tudo que ele precisa pagar. Então ele é obrigado a emitir os 500, 600 bilhões de reais, ou ele não terá como pagar as contas. Né? Mas aí, olha só, duas observações. O Delfim Neto, não sei se foi ele que inventou, mas ele sempre fala, dívida não se paga, dívida se rola. Mas a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, a gente não pode aqui tentar fazer a síntese, fumar o cachimbo na paz, então falar o seguinte, olha, se eles não querem pagar, eu nem sei se é isso, eu acho que algumas pessoas falam isso, mas vamos supor aí que realmente eles falam, ó, não renova, não rola a dívida. Aí pegar e juntar, fazer a síntese, vocês aí, simpáticos MMT com o pessoal lá, falam o seguinte, ó, no vencimento, o Banco Central liga a impressora, imprime 500 bi e entrega. O que aconteceria? Boa, olha, foi maravilhosa a sua colocação. Aliás, ela vem muito em linha com o que a gente escreveu na semana passada, um artigo que a gente fez com não sei nem quantas mãos, mas tinha Mônica De Bolle, Beluso, Gabriel Galípolo. Ela também é uma que caiu no caminho para Damasco aí e viu a luz agora. Então, e justamente a gente defendia a impressão monetária como a solução para a crise, né? De maneira bem clara, explícita, inclusive técnica, né? Agora, voltando para esse registro técnico. Então, a sua pergunta é maravilhosa. Por que a gente não imprime 500 bilhões de reais e pronto, e não emite os 500 bilhões? A resposta é muito simples. Quando a gente imprimir os 500 bilhões de reais, o governo vai pagar tudo que ele precisa pagar, agora não mais emitindo dívida, mas pagando, usando a moeda que ele imprimiu. Aí eu pergunto para vocês, aonde vai parar essa moeda? Essa moeda toda vai ser redepositada no Banco Central. Ao ser redepositada no Banco Central, você está com o passivo público lá do mesmo jeito. E aí você vai ter que tomar a decisão de pagar juros ou não em cima dessa moeda que foi depositada no Banco Central. Né? Que hoje a gente faz com compromissadas, que é uma maneira, vamos dizer assim, tosca de fazer isso. A gente tem 1 trilhão de reais depositado no Banco Central. Os países mais civilizados, aliás, todo mundo faz isso no mundo também, porque essa é uma coisa que me irrita um pouco na coisa da auditoria, que todo mundo faz, né? O Fed tem mais de 10% de grana depositado como depósito voluntário no Banco Central, Coreia do Sul, tudo. Bom, esse dinheiro vai parar no Banco Central. Ao parar no Banco Central, se você pagar juros sobre ele, você está na mesma situação de ter emitido dívida pública, porque a dívida pública ela é onerada por juros, assim como o depósito que é feito no Banco Central também é onerado por juros. E já vou falar que, obviamente, você pode não pagar juros, já chego lá. E ao depositar, essa grana vai parar no Banco Central porque as pessoas não têm o que fazer com o dinheiro. Ninguém vai guardar 500 bilhões de reais no colchão, né? Você vai pegar o seu dinheiro, vai pôr no banco, o banco vai pôr no Banco Central. Então vai tudo parar lá, né? Então, no final do dia, é o que a gente diz, emitir moeda ou emitir dívida dá na mesma. É um papel moeda é do dívida. Governo. Exato, é um papel do governo. A diferença é que moeda não paga juros, enquanto que dívida paga juros, né? Só que quando você coloca a moeda lá no Banco Central, né, ou vamos dizer assim, o sistema fica encharcado, se o Banco Central pode decidir não pagar juros, isso é uma decisão dele, é uma decisão de política monetária. Então isso pode ser feito. Você vê que a Selic caiu a 3, né, inclusive surpreendeu o mercado, e provavelmente a gente vai ter na próxima reunião uma Selic a 2,25, né, que é a mínima histórica da Selic. Eu jamais imaginei que essa taxa de Selic, que é o juro básico no Brasil, poderia cair a 2,25, né? Então, é uma decisão do Banco Central não pagar juros. Se ele não pagar juros, não vai onerar o orçamento público, né? Ele não vai ter que pagar todo aquele juro sobre a base. E assim a gente vai emitindo 500 bilhões e 500 bilhões e 500 bilhões, né? A gente não renova mais a dívida pública. Agora, se você parar para pensar nisso, você vai ver que o processo tem um limite, né? Porque a nossa necessidade de orçamento por ano a gente arrecada 30% do PIB, que dá mais ou menos quase 2 trilhões de reais, e ainda tem um déficit entre 500 bi e 1 trilhão. Esse ano a gente vai ter um déficit público de 1 trilhão de reais, porque a gente vai pagar 400 bi de juros e 600 bi de déficit primário mesmo, né? Então, digamos que a gente tem uma necessidade anual de 3 trilhões de reais para o governo honrar os compromissos dele. E desses 3 trilhões, nós vamos emitir todo ano 500 bi, e 2 trilhões, 2 trilhões e meio, a gente vai pegar em receita tributária e em dívida. Não sei se vocês estão entendendo o meu ponto. Uhum. O passivo do setor público ele vai explodir, né? Seja em moeda ou seja em título. Então chega uma hora que as pessoas não vão querer mais reais. As pessoas não vão carregar mais ativos denominados em reais, seja moeda, seja dívida, porque
há um limite, né, na cabeça dos investidores do quanto eles podem carregar um troço como esse, né? Eu não sei te dizer honestamente que limite é esse, se a gente vai bater. Por exemplo, o Japão chegou em 200% do PIB. O Japão, vejam vocês, ele tem a base monetária é 100% do PIB e a dívida pública é 200% do PIB. Então, o passivo do governo japonês é de 300% do PIB. Lá chegou em 300%. E o ien está lá, não tem inflação, está tudo certo, né? No Brasil, se você somar tudo isso aí, não vai dar 90% do PIB. Então, eu acho que a gente pode aumentar, mas não sei se poderia ser... Isso aí é um limite até a história da MMT, né? Também isso aí, eu tava vendo o ranking, os que têm medalha olímpica de maior dívida do PIB, ó, você falou aí, terceiro lugar, medalha de bronze. Japão tá excelente, sem inflação e tal. Aí, segundo lugar, a Grécia sem inflação, porque ela também não tem a moeda dela. A moeda dela é o marco alemão travestido de euro. Não tem soberania monetária. Medalha de ouro. O Líbano, que nego tá lá com maxi desvalorização de 10 vezes, né? Valendo 10 vezes menos. Aí nego pega, forma milícia, toma quarteirão, dando tiro um no outro, que até Elias Jabbour deve ter aí, até por afinidade, informações sobre essa questão. Então, uma coisa é você ser a Grécia com uma moeda marco alemão, outra coisa é ser o Japão com muita dívida denominada em iene, então o pessoal quer procurar iene para valer. Outra coisa, eu acho que o Brasil tá mais próximo da realidade do Líbano. Então essa história também da MMT, o Brasil tem soberania monetária, ele emite a moeda que paga a sua dívida. Tem mais dúvidas, porque a gente não tem, a gente tem certas vulnerabilidades externas. Não, mas é claro. Mas o Líbano importa até agulha, né, meu amigo? E tem uma restrição externa terrível, né? Pois é. Exato. Aliás, conectando com o que o Elias falou, a moeda brasileira não é uma moeda, ela é uma tentativa de moeda, né? Aliás, todos os países emergentes eles têm tentativa de moeda, porque os investidores não reconhecem aquela moeda como uma moeda de verdade, ela não é uma reserva de valor, né? Uma reserva de valor é um iene, um euro, um dólar, né? Então, olha, até a sua pegada MMT é mais complexa do que a gente está vendo sendo vendida por aí. Você não quer falar, o Brasil tem soberania monetária, ele emite sua dívida, emite sua moeda. Aliás, eu escrevi, tem vários vídeos no meu canal discutindo isso, está escrito no nosso artigo da Folha. Eu fiz um vídeo especial que é os limites da impressão monetária. Então, os keynesianos, é engraçado, porque eles encaram o MMT com um certo, assim, meio esquisito, sabe? Todo economista keynesiano que eu falo, e eu me incluo nisso, né? Ele gosta do MMT, mas fala, mas tem um negócio meio esquisito aí, né? O keynesiano, ele não é totalmente... especialmente os keynesianos estruturalistas, né? Que são os keynesianos mais da periferia, por assim dizer. E aí que, assim, trabalhando e pensando nisso, que ficou mais claro para mim. Na verdade, a moeda é um ativo, né? No sentido keynesiano de que ela carrega liquidez, carrega poder de compra, carrega poder liberatório de contratos. Então, na medida em que a moeda brasileira não é uma moeda, a nossa MMT tem um limite, né? Que é o limite do quê? Dos investidores não carregarem mais ativos em reais. Tem uma maneira muito fácil de explicar isso, é câmbio a 10 reais. Se o câmbio for a 10 reais, a gente virou a Argentina e virou o Líbano, que é exatamente o que o Elias está falando, porque uma economia que tem uma estrutura produtiva ruim, ela é obrigada a importar as suas coisas. Muito das suas coisas, ela não tem capacidade de exportar conteúdo tecnológico suficiente para ela ficar... Que é o caso da Argentina, né? Aliás, eu queria duas coisas, fazer o famoso jabá. A gente está gravando um curso sobre a Argentina com meu querido amigo Matias Vernengo, vai ficar pronto Deus sabe quando, mas é incrível você ler a história da Argentina, por exemplo, por esse registro que o Elias falou do Líbano. A Argentina lutou contra a restrição externa dela a vida inteira, só foi bem quando teve boom de commodities e se arrebentou quando o preço das commodities caiu, estourou numa crise de balanço de pagamentos, super desvalorização cambial e mergulha na inflação. Então, para o Brasil é bom ter a Argentina do lado, porque é um aviso permanente de onde a MMT pode nos levar. Muito cuidado, porque um excesso de MMT pode levar a uma desvalorização cambial descontrolada, né? Então isso eu acho que é um limite importante para um país que não tem moeda, né? Muito bem. Elias Jabbour, seu lugar de fala, aí não só como geógrafo que migrou para a economia, mas também a questão de afinidade familiar. Conta aí pra gente a questão do Líbano. Por que no Líbano, em se plantando, não dá tudo como no Brasil? O Paulo, em alguma medida, a história do Brasil e da Argentina é decisão política, suas oligarquias, porque se o Brasil fechasse as fronteiras, dava para ele viver muito bem. A Argentina, idem. O Líbano, eu não sei, tem cedro, mas tem muito deserto lá em Elias Jabbour. Abre seu microfone que tá fechado, peraí, vai lá, manda bala. Peraí, não manda bala não, que não abriu. Você que tem que abrir, você que fechou. Agora vai. Eu contra essa ideia de lugar de fala, porque os conceitos, do ponto de vista hegeliano do termo, não são autorreferenciados, né? Eu também, tá? Eu só tava brincando.
Não, os conceitos eles são construídos historicamente. A questão do Líbano é muito simples, é uma economia que vive entre aspas, de ajuda externa. O Líbano não tem uma indústria, não tem um setor de serviço poderoso, mesmo o setor de turismo é muito abalado porque vive ameaçado por Israel, por terrorismo, por isso, por aquilo. Então o Líbano vive muito do quê? De dinheiro de libaneses que moram fora no Líbano e enviam dinheiro para lá, né? Então, uma das poucas coisas que se fala sobre MMT é que o MMT só é possível também numa economia com uma larga base de oferta, né? Por exemplo, a China pode imprimir moeda ou gerar dívida, até porque ela teve uma taxa de investimento nos últimos 20 anos acima de 40%. Então, mas peraí, Elias, ela tem 3 trilhões de dólares de reservas, isso faz toda a diferença do mundo. Não, sim, ela não tem restrição externa, porque é um pressuposto para os MMTers, e também tem uma base de oferta imensa, ou seja, condições de entregar bens e serviços em correspondência com uma base monetária X, vamos dizer assim. Então, pouca gente diz o seguinte, MMT para a economia com capacidade ociosa, com indústria, sem restrição externa. Eu acho que é basicamente isso. O Líbano não tem absolutamente nada, né? Eu conheço bem o Líbano, porque eu já fui para lá algumas vezes. O Líbano é um país, assim, Tem cedro. É um paraíso fiscal, né? Basicamente, cheio de banco, né? Ou seja, cada esquina tem 3 bancos no Líbano, né? Agora, não produz nada, e quando chega uma crise dessa daí, porra, o país quebra, né? É um país em que os muçulmanos sunitas são envolvidos por mega especulação financeira, né? E sobra o quê? Sobra por Hezbollah, por exemplo, que defende bandeiras nacionalistas e desenvolvimentistas, por incrível que pareça, toda essa massa de pobres cristãos e muçulmanos hoje estão votando no Hezbollah, porque eles defendem teses desenvolvimentistas. Olha que interessante. E são nacionalistas, né? Não só isso, toda a assistência social no Líbano, né, que é aquela sociedade com um colegiado de etnias em que cada etnia meio que tem sua autogestão, o Hezbollah trata ali dos xiitas, então não sei se pensão, mas atendimento médico e tal, cada comunidade, é interessante aquela construção do Líbano, né, o presidente tem que ser cristão, o primeiro-ministro tem que ser muçulmano, é tudo meio que representativo, assim, né, só tem um consenso político, Elias Jabbour, sabe disso, que é manter o status quo. Então, por isso que desde os anos 30, salvo engano, ninguém faz um censo para ver se a representação continua a mesma. Porque, por exemplo, Netanyahu, né, o primeiro presidente é cristão do Oriente, o primeiro-ministro é sunita, mas aí o pessoal vai ver os xiitas, da galera palestina toda que foi para lá e falou, não, mas então a gente tem que entrar na repartição do bolo, aumentar a sua fatia e tal. Então, o consenso é assim, para não fazer mais marola ainda, ninguém faz o censo para descobrir a nova representatividade. Mas a questão é que existe uma desmoralização histórica dos cristãos que são pró-Estados Unidos e Israel e os sunitas, do seguinte, hoje a força política que coloca a bandeira do Líbano em pé e diz que existe uma centralidade da soberania nacional e somente a partir dela pode se construir um processo de desenvolvimento autóctone, vamos dizer assim, é o Hezbollah. Eles separam religião de política. Então, o que há de melhor no Líbano hoje gira em torno do Hezbollah. Agora eu entendi. Olha, com certeza com essa afirmação dele, Paulo, acabamos de ser desmonetizados pelo YouTube, porque os gringos falam que o Hezbollah tá lá na aliança do terror e tal. Paulo Galo. Agora eu entendi por que o Elias não pode entrar nos Estados Unidos, Elias. Tá explicado. Conta essa história aí, Vadinho. Eu fui expulso de Israel, né? Então eu fui em 2011 fazer uma conferência sobre economia brasileira na Palestina, né? Que aliás é um povo ultra culto, é muito impressionante, né? E eu falei do Brasil e tal, aí começou aquelas perguntas das nossas relações com Israel, eu falei um monte de maluquice, tudo que eu penso, mas coisas que deveriam ter sido faladas de forma mais tranquila. Você também achou que era um grupo de WhatsApp privado? É um pouco a minha opinião sobre o Estado de Israel, né? Que é a mesma opinião que eu tenho de Taiwan, né? Então eu ao sair de Israel, assim, fui tendo bloqueio. Porra, eu perto do Elias, eu sou uma moça. Os caras deviam ter hackeado o Elias, não eu, cacete. Aí eu cheguei no aeroporto de Israel e tal, com uma carta de personal não grata mais e tal, por ações aquela coisa toda, né? E eu falei, olha, eu quero ir embora daqui, porque eu ia para o Líbano, então eu tinha que ir pela Jordânia, né? Ou seja, mas eu não posso mais entrar em Israel, né? Certo. E também nos Estados Unidos por causa disso. Também? Nos Estados Unidos também? Porque eu tive na Coreia do Norte, né?
também, Ele escreveu aquele do guia, o Lonely Planet, que em alguns países só o Elias conseguiu entrar. Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita não, mas os Estados Unidos conseguiu uma bolsa sanduíche e não conseguiu visto em 2007, né? Mas a Coreia do Norte eu conheço e tal. Aliás, fala em complexidade econômica, a Coreia do Norte é um caso interessante, eu acho, desses países socialistas, né? Mas não quero entrar nessa discussão agora. Ah, mas um dia a gente vai entrar. Olha só, eu pediria rapidamente, Paulo, que você atualizasse a gente sobre os ataques aí, porque ontem eu me surpreendi que você não tinha mais Twitter. Conta pra gente como é que tá esse negócio do Bolsonaro, porque depois eu quero que você e o Elias contem pra gente o que aconteceu essa semana na economia e perspectivas pra próxima. Cara, assim, ontem eu tava meio revoltado, né? Até gravei um vídeo de desabafo Eu vi. no canal do YouTube, né? E ele, na verdade, ele é um misto de desabafo pessoal, mas acho que tem uma coisa importante também pública do país, né? Porque no momento em que um professor de economia é atacado, quer dizer que a gente realmente chegou no fundo do poço, né? Porque, como eu disse, eu não sou um cara ativista, político, de partido, eu tenho, obviamente, opiniões críticas, né, a partir do que eu estudo e tal, mas eu sou fundamentalmente um cara que estuda, né? Um pouco até a gente falou numa conversa aqui, né, Romulo? Os caras continuam me atacando. O último ataque eu achei incrível, assim, são caras profissionais, que todo mundo fala assim, Paulo, você já pôs a autenticação de 2 fatores, 3? Cara, eu já fiz a autenticação de 10 fatores. Eles conseguiram derrubar a autenticação de 2 fatores? Ih, eu tenho que me resguardar aqui também, então. Então. E aí, o que eles fizeram da última vez? Eles sequestraram a minha conta do Twitter. Foi um negócio bizarro, assim. Em fração de segundos, eu fico postando. O Twitter, para mim, é um instrumento de trabalho, né? Eu posto muito. Claro. Aliás, o Twitter é onde eu mais posto informação econômica. Sei de muita gente boa da política que acompanha você no Twitter. Quem acompanha meu Twitter vê que eu ponho assim, por exemplo, agora saiu deflação. Aliás, esse é um tema até pra gente falar agora, se quiser depois. O Brasil entrou em deflação. Bora. Mas esse tipo de coisa que eu ponho lá, o Brasil cresceu, o PIB caiu, os Estados Unidos contraiu, deflação. É só dado, né? Meu Twitter é praticamente só dado. O que os caras fizeram? Eles conseguiram sequestrar minha conta, não sei que raios, como que eles fizeram, e eles atribuíram a outra pessoa. Se você entrar lá, meu perfil do Twitter tá lá. É um tal de Adalberto, tem o arroba. Eu virei o Adalberto, agora eu sou o Adalberto. Tem o arroba lá, que é um N, é um nome meio. Foi algum robô, e provavelmente eles fizeram isso e abandonaram a conta, então minha conta tá lá derivando. Todos os tweets estão lá, tá tudo lá. Só que pro Twitter eu não existo. Porque essa conta do Adalberto tá associada a um e-mail que o robô, o cara do ataque, criou rapidamente, e tá associada a uma outra arroba que tá lá. Depois eu vou até mostrar pra vocês. Então, quando eu falo pro Twitter eu não existo, porque não existe a minha arroba e não existe o meu e-mail. Então, é um golpe ultra sofisticado, porque o cara ele sequestra a sua conta e depois ele desaparece e ela fica no limbo do Twitter, né? Era uma conta que tá no limbo. E ela tá lá com meus 18 mil seguidores, né? E às vezes é engraçado, porque ela tá conectada com o meu blog. Então, às vezes eu posto coisa no meu blog e aparece lá na conta do Twitter do Adalberto, né? Então, enfim, hoje eu tô mais... Olha só, Paulo, a gente tem um coletivo... Não, só falar, a gente tem um coletivo de pessoas de TI. Eu peço aí que o coletivo que está nos vendo, nosso grupo no Telegram, dê dicas, mas eu, como leigo, vou dizer o seguinte: eu acho que o mais provável, já que até aqui a gente supõe que a autenticação de 2 fatores seja segura, que eu não sei, você não vai dizer qual foi o segundo fator, se colocou aquele do Google, né, para automático gerar em outros serviços, se era por e-mail, se era SMS, mas eu acho o seguinte: para onde quer que vá o segundo fator, o pessoal teve acesso. Então, ou clonaram seu celular, ou hackearam a sua conta de e-mail, enfim, alguma coisa, eu acho. Você que sabe de TI, dê a sua opinião aí pra gente poder resolver isso aí e se blindar contra isso. Paulo Gala. Enfim, obviamente que eu sou economista, né? Não sou cientista de dados e programação, né? Mas, enfim, aí hackearam meu cartão também, entraram em conta de PayPal, foi um negócio bizarro, assim, bizarro. Então isso aí, ó, você vai ter que mudar tudo, tá? Já mudei, já falei com polícia, já fiz BO, fui na delegacia, já contratei vários detetives, enfim, né? Harpas barulhos assinalados, né? Mas, porra, é um negócio chato, né, cara? Eu tenho que passar metade do meu dia falando com um policial agora, né? É um negócio bizarro, né? Mas, enfim... É isso aí. Elias Jabbour, você quer falar alguma coisa? Você está sofrendo perseguição também? Ou o pessoal, você passou embaixo do radar aí, tá voando baixo, o radar não captou? Não, a questão é que o Paulo tem um problema que ele... Não é o problema do Paulo. Ele ataca um tipo de gente, por exemplo, que são radicais de direita na economia, que são os austríacos, né? É meio que uma seita de ultradireita na economia,
E o Paulo tem o mesmo defeito do Ciro Gomes, que é dar importância que não merece, né? Vamos dizer assim, né? Então ele fica atacando esses caras são violentos. Por exemplo, eles fizeram uma campanha de ódio contra mim em 2015, que eu fiquei assim, eu fui destruído publicamente. Durante uma semana, invadiram meu perfil no Face, começaram a fazer desenho. Alunos da UERJ, que são austríacos, começaram a fazer desenho meu dando aula inflacionista, esses papos aí todos, né? E eu até falei para eles que, olha, quando vocês quiserem discutir inflação no Brasil, ou seja, a emissão monetária é mecanismo de defesa, historicamente, no Brasil, não é? Ou seja, a inflação é consequência, não causa da crise. Ou seja, essa visão de Inácio Rangel, que eu acredito nela até hoje, no caso brasileiro, né? O papel dos oligopsônios e monopsônios, que deturpam o sistema de preço no Brasil, que nem os estruturalistas trabalham com isso mais. Então, eu sofri um ataque assim durante uma semana, então um ataque mais austríaco, né? Depois que eu deixei de atacar austríaco... Uma Blitzkrieg, uma Blitzkrieg. Mas o Paulo, ele faz um bom combate na internet, porque ele faz ele meio que, do jeito dele, assim, um intelectual de ponta, mas bem-humorado, ele desmonta esses caras assim, e os caras ficam putos, né? Eles não estão acostumados com um bom debate de economia, né? Eles são fanáticos, né? Assim como tem o pessoal, por exemplo, do partido que você falou aí, que também é um bando de fanáticos, né? Ou seja, pela esquerda, vamos dizer assim, né? Como eu sou de um partido político que é guiado por uma ciência, então eu estranho, assim, eu vejo as pessoas como elas encaram dívida pública, da esquerda, né? Encaram dívida pública, encaram a burguesia, não consegue historicizar porra nenhuma, desculpa falar o termo, né? Então, tudo é bem, tudo é mal, tudo é preto, tudo é branco, né? Eu não enxergo as coisas dessa forma, eu acho que tudo tem sua historicidade, né? Inclusive com o mercado, o capitalismo, o setor privado, ou seja, eu tenho uma visão marxista dessa coisa toda, né? Qual que é o seu partido, Elisa? Eu sou do Comitê Central do PCdoB. Certo. Olha só, então eu sugiro agora a gente passar para a análise da conjuntura econômica. Eu pediria que primeiro o Paulo, depois o Elias Jabbour dessem os destaques dessa semana aí no Brasil e depois a gente faz uma segunda rodada com o mundo. Se é que dá para descolar uma coisa da outra, Paulo. Bom, o primeiro destaque é de agora, né, de que exatamente 20 minutos atrás, 40 minutos atrás, saiu o IPCA, que é o nosso principal indicador de inflação, né, que o Banco Central usa para o regime de metas, e a gente teve acho que foi a primeira vez na história, que eu me lembro, dos últimos 30 anos, que a gente tem uma deflação, né, saiu uma deflação aí de 0,30 e pouquinho no mês de abril fechado, né, eu não consigo me lembrar em 30 anos de um abril com deflação, tá? Ô, Paulo, só uma observação, tu falou que acabou de sair, né? Acabou de sair e tal. Cuidado, semana passada você falou no ar, caiu ao vivo, no ar, caiu na história da fake news do fim do PEG, do Yuan, Renminbi com o dólar. Muita gente, cara, isso daí virou um hoax internacional e no final não era verdade. Tem que tomar um cuidado danado com coisa de WhatsApp e tal. Sem dúvida, porque eu tava vendo aqui e na verdade era aquela notícia da moeda digital. Não, aquilo foi de propósito. Alguém viu o potencial daquilo ali e falou, olha, acabou o PEG e tal, não sei o quê. Isso era a conexão da coisa da moeda digital, que aliás o Elias tem uma discussão bem legal sobre isso daí, né? É isso aí. Não, sem dúvida, mas o meu... Então vê aí, bate aí, porque me mandaram uma notícia do broadcast. Não, aí tudo bem, eu não acredito. Essa eu acho que dá pra gente acreditar. Essa foi do broadcast. A outra, quem tinha me mandado, eu não vou falar o nome. Não fala, né? Aí é sacanagem também. Eu constrangi ela, mas enfim. Foi alguém que, obviamente, pegou essa informação errada, repassou, e eu acredito uma pessoa, repassei, e depois eu fui olhar a fundo e vi que era coisa da moeda digital. Mas foi muita gente. Isso aí foi internacional. Muita gente. Aí o pessoal teve que ir no Diário Oficial da China para falar, não teve nada. Mas isso só mostra, o Romulo, que esse é um tema da maior relevância, que se em algum momento acontecer isso, realmente vai ser... Já é bom a gente pensar nos impactos, é lógico. Eu mesmo penso aí nisso há uns 10 anos, quase, né? Mas enfim, conjuntura, né? Então, deflação, vai sair agora, se não saiu ainda, a destruição de empregos nos Estados Unidos, que é o famoso payroll, que tem um apelido jocoso no mercado financeiro, que eu não vou falar aqui, porque é meio pornográfico, né? Mas esse dado, o payroll, é o mais importante da galáxia, porque ele é o dado que mais move todos os mercados do mundo, todos os mercados, inclusive o Brasil. Sempre coincide de sair o IPCA no dia do payroll, né? Na primeira sexta-feira do mês
subsequente. Em geral, o IPCA sempre fica assustado, depois vem o payroll, todo mundo esquece do IPCA. Mas ele está para sair e deve sair com uma destruição de 20 milhões de vagas de trabalhos nos Estados Unidos. Deve ser o payroll histórico, o pior payroll desde 1929. Então, se prepare aí. Se já saiu, se não saiu, vai sair já já. O mercado acha que vai sair qualquer coisa como destruição entre 15 e 20 milhões de vagas de trabalho nos Estados Unidos no mês de abril. Que seria um negócio, obviamente, catastrófico. Todo mundo já sabe, né? Que a economia americana caiu 5% no primeiro trimestre e muita gente acha que pode cair até 20% no segundo trimestre, né? Então, os dados, como a gente falou aqui outras vezes, agora a gente está tendo acesso aos dados, né? Porque a gente vive no dia a dia e não consegue ver direito onde a gente está, né? Quando a gente abre o jornal, daqui um mês que a gente vai descobrir o que estava acontecendo, né? Então, é isso. Os Estados Unidos, Brasil, queda da produção industrial de quase 10%. Estamos no nível de produção industrial do Brasil hoje é do mesmo nível de 2002. Então, a gente regrediu 20 anos no tempo em termos de produção industrial. O Brasil produziu no mês de abril o equivalente ao que a gente produziu em 2002, né, para vocês terem uma ideia. Então, esse é o tamanho da catástrofe, né? O Banco Central brasileiro surpreendeu os mercados ao reduzir a Selic de 3,75 para 3, e já meio que deixou indicado que vai trazer para 2,25 na próxima reunião, mais um corte de 0,75. Nem os mais otimistas de mercado acreditavam num corte tão agressivo, né? O real desvalorizou, né, em linha com o que a gente estava falando aqui agora há pouco. Ontem foi a máxima histórica do real, quase 5,80, se me falar a memória. Acho que tem grande chance dele ir a R$6, não tem muito como segurar. E é um pouco do que a gente estava falando do MMT. O MMT pressupõe, né, Elias, a ausência de restrição externa. Infelizmente, não é um bom pressuposto para o Brasil, né? Nem para a Argentina, nem para o Líbano. A gente tem uma restrição externa desgraçada, né? Então ela está aí para cobrar o preço dela, e a grande dúvida no momento é se o câmbio a R$6 terá força para trazer inflação para o Brasil e para desestruturar o nosso padrão monetário, por assim dizer, né? Como a recessão é gigantesca e essa deflação do IPCA já é uma testemunha disso, né? Como o nosso desemprego vai a 15%, eu acho que vai a 20% o desemprego no Brasil, a pressão deflacionária vai ser muito violenta. Então talvez a gente conviva com um câmbio de R$6, com inflação abaixo de 3, né? Então é mais ou menos essa é a cara da semana. Os mercados estão mais tranquilos, por assim dizer, né? O mercado financeiro ele vive naquele universo paralelo dele, né? Então o mercado financeiro está vendo que haverá uma recuperação no segundo semestre, que as curvas estão passando do pico de contaminação no mundo desenvolvido. A grande dúvida é o Brasil. O Brasil corre risco de virar o epicentro mundial da crise do coronavírus e o governo pode se desfazer completamente. Então, a gente teria uma novidade aí que seria a crise brasileira no mundo em recuperação no segundo semestre. Então, esse é um tema, vamos dizer assim, do momento, né? E a situação da economia continua dramática, né? Só para concluir, muitos estados e municípios com arrecadação com queda de 40%, né? ICMS caindo quase 50%. Aí a pergunta que se faz é, como é que os estados e municípios vão pagar os salários dos médicos, dos professores e da polícia, né? Eles não vão pagar. Então tem o risco de realmente um colapso social no sentido de serviços públicos, porque o governo federal não está nem aí para isso. Eles fizeram aquele pacote de 50 bi, 60 bi, que é quase uma piada, perto da necessidade de recursos, né? E o Estado e o município, ao contrário da União, não pode emitir dívida. Inclusive no Brasil é proibido. Ele não tem como imprimir moeda e emitir dívida. Então, simplesmente vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? É como a Grécia. A Grécia não pode emitir euro. Exatamente. Só que nós estamos falando de 5.500 municípios e quase 30 estados, com um orçamento já estrangulado e com uma queda de receita da ordem de 50%. Então, se põe na cadeira de um prefeito e de um governador de estado, e claro que há exceções, o município de São Paulo, obviamente, é uma exceção, o estado de São Paulo, obviamente, é uma exceção, mas se põe numa cadeira de um prefeito e de um governador desse agora, e me diz o que você vai fazer nos próximos 3 meses sem ter absolutamente recurso nenhum para pagar a polícia, as enfermeiras e os médicos. É mais ou menos isso que está acontecendo. Elias Jabbour, seu take aí, sua perspectiva. Eu fui ultra questionado essa semana por conta dessa abertura desse pino do SWIFT chinês, né? Ou seja, a possibilidade, a abertura de pagamento de contas em moeda chinesa. Fui muito questionado sobre isso.
E a resposta que eu dei é a seguinte: o primeiro passo que a China deu para isso foi a nova Rota da Seda, porque se nós formos olhar, por exemplo, a história do dólar, por exemplo, os americanos eles começaram a financiar obras na Alemanha na década de 20 em dólar, né? E demorou 30 anos para que o dólar fosse aceito internacionalmente e se pusesse como moeda de reserva. Eu acho que a China é um caminho semelhante, só que muito mais longo do que o do dólar, né? Ou seja, a China já tem hoje mais de 60 países recebendo investimentos chineses, grandes investimentos chineses. Agora a questão é a seguinte: ela já existe a possibilidade desses países pagarem contas com a China em yuan, só que isso dependeria de uma decisão desses países de fazer isso. E eu não acredito que todo mundo vai entrar nessa, até porque a capacidade de reação americana a quem nega o dólar como moeda de reserva é muito grande. Então existem questões que vão além da vontade política dos chineses, e aliás não é nem vontade política dos chineses, porque para a China, para haver uma total convertibilidade do yuan, tem que haver uma abertura da conta de capitais na China, coisa que eles não querem fazer isso ainda, eles não têm isso no horizonte. O que pode aí vir tem uma contradição grande aí, Elias, desculpa te interromper, porque para você virar a moeda padrão reserva do mundo, você precisa ter uma moeda conversível, e aí você precisa se sujeitar aos intempéries do mercado financeiro. Aí não tem como. É um custo que você vai ter que carregar, eventualmente você vai ter crises financeiras, bolhas, manias e pânicos, né? Tudo aquilo que a gente já conhece da história das crises financeiras. Então, os chineses, até hoje, acertadamente se blindaram das crises, manias e pânicos, porque eles têm bancos públicos e uma conta capital fechada, mas, eventualmente, se eles quiserem ter uma moeda de gente grande, eles vão apanhar feito gente grande também, né? Olha só, eu vou aproveitar a interrupção do Paulo antes de passar para o Elias e falar o seguinte: ele já vem ensaiando isso assim, com um projeto piloto há muito tempo, e isso é estudado na área de cooperação sul-sul e regulação de investimento estrangeiro. Eu tive inclusive uma colega aqui no World Trade Institute que fez a tese de doutorado dela, um capítulo era dedicado a isso, que é o chamado Angola Contract, contrato da Angola, que é o modelo que a China inventou e tem esse nome porque com Angola foi o primeiro, que era o seguinte: a China dá o auxílio internacional, o financiamento, a construção. Eu fui a Angola, vi lá as construções de empreiteira fazendo um monte de coisa, e deve estar mais ainda agora, depois que mataram o Odebrecht, que era o maior empregador de Angola, deve estar agora chinês saindo pelo ladrão. Mas era o quê? Angola não pagava em dólar de volta os empréstimos, os auxílios, pagava em petróleo, né? E aí isso aí já era complicado, foi um piloto, e aí o pessoal já estava de olho nisso aí. Então a China já vem ensaiando esse, assim, dá para eu espetar o tigrezinho com o alfinetinho e tal há um tempinho já. É o que eu chamo, inclusive no curso nós tratamos disso, do seguinte: o comércio exterior chinês ele é um bem público planificado de Estado, né? Então eles podem, por exemplo, fazer essas trocas de petróleo por obra, ou seja, é uma forma de eles burlarem, de certa medida, o sistema monetário internacional. Mas o que pode vir no horizonte, que eu acho mais importante para países como o Brasil, é a possibilidade de ter valorização do yuan, né? E isso vai ao encontro do que o Paulo Gala disse na semana passada, de ampliação do mercado interno chinês e abertura do mercado para países como o Brasil, por exemplo, apesar que eu não acredito muito, porque o Brasil está entrando nessa onda dos Estados Unidos, e a Austrália, na semana passada, já recebeu uma porrada, né? A Austrália falou que ia denunciar a China, que apoia as investigações contra a China, e os chineses, tudo bem, podem apoiar, só que vamos deixar de importar de vocês, tá bom? Tá ok? Aí o minério de ferro da Austrália vai para o espaço, porque hoje ela tem uma dependência absurda, ela está sofrendo o que a gente chama de doença holandesa, né? A Austrália está se desindustrializando. Incrível. E tem uma dependência violenta. Você já violenta. publicou um artigo sobre isso que eu li tempos atrás, é incrível. Então, eu acho que a China está se contentando, por enquanto, de ser uma potência financeira, no sentido de poder emprestar para o mundo inteiro, espalhar investimento produtivo. Eu acho que para os interesses geopolíticos chineses isso já é interessante. E, além disso, aí é outro patamar de... É o que eu chamo de outro patamar de planificação, né? Que para mim tudo é planejamento, né? Basicamente é isso, o meu papo aqui com você aqui sobre a China. Muito no Brasil, bem. O Paulo já falou o que eu acho, já. É? Tem um pleno acordo com as opiniões dele, né? Olha acho só. que é basicamente isso. Maravilha. Algum outro ponto internacional, algum país que a gente deve prestar atenção fora o quadro geral que você arranharam, Paulo? Eu acho que só o destaque dos bancos centrais também, que continuam se reunindo e anunciando a bazuca deles, né? O Fed, o balanço do Banco Central Americano, já foi a praticamente 7 trilhões de dólares, né? O que coloca um aumento de 100% da base monetária americana, né? Conectando com o que a gente falava de MMT.
E é evidente que é muito mais confortável fazer MMT nos Estados Unidos, né? Porque você emite o dólar e tem o privilégio exorbitante, né? Então, isso continua e isso tem tranquilizado os mercados também, porque os bancos centrais estão mais agressivos ainda do que na crise de 2008, né? E estão ali prontos para o socorro. Estão comprando, lembrando que a gente falou que o balanço do Banco Central americano é igual ao Rio Tietê, né? Que tem pneu, carro velho, sapato furado, até cadáver, né? Tem qualquer coisa lá que você queira e a toada vai ser essa mesmo. Não me estranharia da gente chegar no final do ano com 10 trilhões de dólares no balanço do Fed de dinheiro impresso, né? E um déficit público aí da ordem de, sei lá, 2 trilhões de dólares esse ano nos Estados Unidos. Ou seja, lá o passivo do setor público vai aumentar nesse ano tranquilamente uns 7 trilhões de dólares, que daria 1/3 do PIB, né? Estamos falando aí de 30% a mais de dívida pública ou base monetária. Até no Brasil a gente vai caminhar rapidinho para 100% do PIB de dívida pública, porque mesmo o governo não querendo fazer, ele está fazendo, né? Tamanha é a necessidade e a pressão, né? Então, eu acho que é isso, né? A nossa crise do coronavírus, ela é uma réplica, né? Um pouco piorada da crise de 29, da crise de 2008. O Paulo, você falando aí do leito do Tietê, que tem tudo o que você pensar e que Deus duvida. Aí eu lembrei aqui, quando eu era criança, eu morava em São Paulo, e meu pai, que adora pescar, me levava para pescar na represa Billings. Aí vira e mexe, a gente lançava, o anzol não voltava porque prendia uma coisa. Aí depois eu descobri o que era, arrebentava, né? Eu vi, quando teve aquela mega seca no primeiro governo Dilma, né, que baixou a água, aí todos os carros desmontados de São Paulo começaram a aparecer lá na represa Billings. Então tem tudo que você imaginar, mas também vamos lembrar que o Warren Buffett falou, aí agora já para a economia, o Warren Buffett falou, olha, é quando a maré baixa que você vê quem que estava nadando peladão lá. Então assim também tem, é isso aí, a gente vai descobrir muita gente que estava alavancado demais e tal, quando o pessoal está mais avesso ao risco. Elias Jabbour, fora o que a gente já comentou aqui, tem mais algum aspecto internacional, algum país que você colocaria, mas eu faço uma pergunta específica. Você mencionou a questão da moeda chinesa virtual e renminbi, que o pessoal aí foi te consultar. Isso aí e você que é aí anti-imperialista, do Comitê Central, do PCdoB, isso aí é um crime não é de lesa majestade, é de lesa império, porque isso aí esvazia em muito o poder das sanções. Os Estados Unidos usa a coisa de excluir a pessoa do SWIFT, assim não. Inclusive, como é que eles conseguiram? Angola, de que a gente falava aqui ainda há pouco, no governo anterior, daquele presidente que ficou lá quase 40 anos, estava fora do SWIFT. Aí não tem como você importar comida. Em Angola, por exemplo, exporta o petróleo bruto, não tinha como importar a gasolina de volta. Porque não tem como pagar, você não tem como pagar nada. Aí o que aconteceu? Entrou um Lenin Moreno angolano lá. O sujeito está sendo elogiado pelo FMI, tem matéria do público, os falando, olha, a gente nem tinha expectativa que o cara fizesse tantas reformas liberais tão rápido como está fazendo. O cara vai privatizar o orçamento de Angola, que é a petroleira, a Sonangol, vai privatizar os diamantes, vai privatizar a terra, a água, as concessões, e o FMI falou, mas é o melhor aluno mundial. Mas aí o que aconteceu? Imediatamente ele voltou para o SWIFT, o FMI liberou um empréstimo emergencial e tal, mas agora com essa história da moeda digital chinesa, que em tese é só para o mercado interno, o pessoal consegue fazer umas transações ali e receber, pelo menos com a China. Eu acho que existe um grande crime contra a humanidade que está ocorrendo hoje, só que é vendido para nós como incompetência do socialismo. Olha o que o socialismo dá, que é a Venezuela, né? Exato. A Venezuela está sendo sufocada financeiramente e a sua população está voltando a viver a comunidade da pedra, né? Não é por conta somente da incompetência do regime, não vou entrar nesse mérito, né? Mas as sanções que a Venezuela está sofrendo não são brincadeira, vamos dizer assim, né? Então, enfim, mas o que importa é que o Trump está sendo derrotado até por pescador na Venezuela, né? Os caras estão tentando invadir a Venezuela, os pescadores da Venezuela estão matando os caras, né? Mas, enfim, eu acho que esse caso venezuelano eu acho que é um crime contra a humanidade que está ocorrendo contra a Venezuela e também contra o Irã e contra a Coreia Popular, né? Mas o caso da Venezuela eu acho que é... Porque a Coreia do Norte ela já se acostumou a viver sancionado, né? Eles já se adaptaram a essa realidade, né? Eles respondem muito bem a essa realidade, inclusive. Agora, com a Venezuela, é um crime, né? É verdade, até com bloqueio naval, e você não sabe da maior. Você estava falando aí que você foi expulso ou convidado a se retirar de Israel. A gente, na quarta-feira, está reunindo aqui lideranças religiosas. Tem um rabino progressista, o rabino Gilberto Ventura. Aí ontem ele ligou no programa e viu o comentário inicial do Alejandro Acosta, que seguiu de perto, tinha informações exclusivas
sobre a operação na Venezuela, que foi batizada pelos gringos, pelos americanos, de Operação Gideão, né? Aí, quando ele ligou, assim, na hora apareceu o Alejandro Costa falando, olha, Operação Gideão porque os judeus sequestraram o rei da Jordânia. Aí ele pensou o seguinte, não, mas tá falando de hoje em dia e tal. Aí o Rabino falou, não, mas tem que separar. Uma coisa é um Estado, o Estado de Israel, outra coisa é uma fé, outra coisa é o povo e tal. Não sei o que. Eu falei, não, mas olha só, ele tá fazendo a referência, quem fez a associação e pilhou aí mais uma vez a esquerda mundial, ou governos anti-imperialistas contra os judeus em geral, foram os gringos lá, os contractors lá, os mercenários que botaram o nome de Operação Gideão, e no caso a referência bíblica, porque era lá o que fez lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, fez uma operação militar de decapitação do inimigo. Então juntou um comando de 300 da elite ali, invadiu no meio da noite, aí matou príncipe, matou rei e tal, e venceu a guerra fazendo uma decapitação. Então a tentativa era essa, era sequestrar, eles dizem sequestrar, eu acho que eles iam apagar o Nicolás Maduro, o pessoal do regime, mas como você falou, os pescadores aí deram cabo desses pretensos gideões. Paulo Gala e Elias Jabbour. Para a gente concluir a conversa por hoje, eu pediria que a gente tentasse amarrar com apostas aí para a semana. Aliás, Paulo, uma pergunta ainda. Você falou aí da questão dos juros, da queda dos juros. Eu pergunto o seguinte, você acha que o Bob Fields Neto, ele está realmente convertido no coração, falando, olha, tem que baixar o juro e tal, e o Brasil não precisa de juro alto para impedir uma fuga de capitais, ou você acha que ele está, na verdade, tentando empurrar cada vez mais a classe média brasileira para renda variável, para segurar as cotações das ações, enquanto os gringos, que tem muito brasileiro caixa 2 fora, metem o pé. Eu pergunto isso por quê? Porque como eu mostrei aqui ontem no meu Facebook, eu vou colocar na tela agora, essa semana o Valor Econômico publicou uma matéria dizendo que mais um mês fecha com um saldo negativo. Eles comemoraram que foi o menor dos últimos meses, mas um saldo negativo do estrangeiro, suposto estrangeiro na Bolsa, de 5 bilhões de reais. Mas aí, ao mesmo tempo, a pessoa física, a classe média, entrou com 7,2 bi, então até compensou e ainda sobrou um pouco. E aí, com isso, você não vê as ações caindo. Agora, esse pessoal estrangeiro de fato ou estrangeiro fake, eles têm informações boas, eles conversam, de repente, até com Bob Fields Neto, eles conversam com a galera, eles sabem o que vai acontecer. Eles que têm esse tipo de interlocução privilegiada, ó, estão metendo o pé. A classe média que fez só o vídeo da Betina, da Empíricos, na abertura, tá falando, não, mas agora tá barato, bora comprar e tal. Então, eu te pergunto isso, você acha aí que... é difícil fazer isso, até porque é falar desse tipo de coisa, mas aqui, mais uma vez, não somos consultores financeiros e tal, mas eu acho que vai ter um segundo mergulho importante aí nos próximos semanas, meses, enfim. Eu vou te falar aqui, acho que eu não revelei publicamente que eu fui um dos fundadores da Empíricos. Acho que eu te comentei isso, né? Não sabia. Olha só, você tem essa culpa, ó. Só o seguinte, ó, tá na tela aí, ó. Quem quiser ver depois no meu Facebook, ó. Saque de estrangeiros na Bolsa cai 5 bilhões em abril. Aí, pessoa física, nossa gloriosa classe média, investe 7,3 bilhões. Então, você vê, o pessoal de fora bem informado tá metendo o pé e o pessoal da classe média tá indo empurrado. Porque ele tá... O Paulo, nós da classe média, a gente se acostumou com o juro alto, a gente virou sócio do rentismo. A gente adorava entrar no nosso fundo DI e falar, caraca, subiu na época do Gustavo Franco 40% e tal. A gente gostava, a gente ficou acostumado com isso. Nós também nos viciamos em juro alto. Aí agora que a gente falou, pô, mas que é isso? Não tá dando nem inflação e tal. Aí a gente fica doido pra voltar aqueles tempos lá do rendimento de 2 dígitos. Era uma brincadeira, né? Todo brasileiro tem direito aos juros de 1% ao mês, né? Então o Brasil era um caso tão patológico, tão anômalo da economia mundial, que todo mundo brasileiro achava normal ter um rendimento de 1% ao mês, que é uma coisa totalmente esdrúxula, né? Nenhum país do mundo tem rendimento de 1% ao mês durante muito tempo, né? Então, vários pontos aí que você levantou, da Bolsa... Em juro zero, não tem muito para onde você correr mesmo, né? Então, você está com um juro nominal de 2,5, a inflação está 2,5 ou 3, acabou, você não tem juro mais, acabou o juro, né? Então, o Brasil ele vem se readaptando a essa situação da morte dos juros, né? Eu gravei no meu canal, né, e tenho falado disso, da morte dos juros. O juro morreu, né? A verdade é que o juro morreu e todo mundo vai do órfão, né? No Brasil somos todos órfãos do juro alto, né? Que investia nisso, mas o juro morreu não só no Brasil, como no mundo também. E o coronavírus, ele enterrou de vez, né? Agora, realmente, não tem pouca possibilidade, a não ser o juro longo. O juro longo é uma outra discussão, mas é uma discussão para um outro programa. Enfim, é o prêmio de risco da moeda. Mas deixa eu falar um pouquinho do Banco Central. Fala sim, mas antes disso, só faço um comentário. Se for verdade isso, que o juro alto morreu, eu vou citar o Cabo da Ciolo e falar glória a Deus, nação brasileira. Paulo Gala.
Ele só não morreu na ponta longa da curva, que a gente diz. A ponta longa foi a 9%, e a ponta longa é o medo de carregar reais no longo prazo, né? Então isso aconteceu em outros mercados também, mas enfim, isso tem a ver com o temor da ruptura do nosso padrão monetário, que volta de novo na discussão do MMT e da nossa soberania monetária. No final do dia é isso, porque o juro ele tem um lado de soberania monetária, né? Porque se você não tem soberania nenhuma, você precisa dar um dinheirinho para a galera vir, né? Você precisa dar um prêmiozinho para o cara carregar aquilo, né? Porque ele também não é tonto. Mas, enfim, eu não conheço pessoalmente o Campos Neto, mas ele era tesoureiro de banco, né? E eu trabalho no mercado, como vocês sabem, há mais de 10 anos, e eu tive muito contato com tesoureiros, com gestores, com economistas, né? E tem uma coisa que me agrada nos tesoureiros, porque os tesoureiros são muito pragmáticos, né? O negócio do tesoureiro é a realidade, a prática, ganhar dinheiro, perder dinheiro. Eles são muito menos ideológicos do que os economistas, por exemplo, né? O economista é um cara muito ideológico, ele fica naquele mundo platônico dele, discutindo o sexo dos anjos. Cara, o que eu vi de economista fritando em mesa de operação, assim, é divertido até. O cara frita igual um camarão no alho e óleo, porque ele não tem noção nenhuma da realidade, né? Então ele vai aplicar as teorias dele lá, a dívida pública vai aumentar os juros, aí o cara perde milhões de reais, assim, em 3 dias, né? Então, o tesoureiro é um cara pragmático, né? E isso me agrada, porque ele tem que tomar decisões ali práticas e pragmáticas, né? E nesse sentido, eu acho que a gente tem um dos bancos centrais mais pragmáticos e realistas, talvez, da história do Banco Central, e, portanto, menos ideológico, que me agrada muito. Eu diria até que se fosse para fazer algum elogio ao governo, se é que é possível fazer isso, eu elogiaria o Banco Central. E a galera da Auditoria Cidadã agora vai botar seu nome na boca do sapo. Vamos que vamos. E aí eu estou acostumado já, porque já briguei com a esquerda, com a direita, com o centro. Já. Sou eu e o Elias. Só daqui a pouco o Elias, você briga comigo também, eu vou ficar aqui sozinho lendo o livro, mas tudo bem. O que eu ia falar, inclusive apareceu uma ruptura no Copom dessa semana, porque os economistas que têm essa visão mais ideológica falaram, não pode cortar juros assim, porque o juros estrutural subiu, aquela história para boi dormir. O juros estrutural subiu, então veja bem. Então fazia muito tempo que não tinha uma decisão de Copom rachado, né? Eles não chegaram a votar contra o corte de juros, foi muito agressivo, mas ficou registrado lá no comunicado, depois vocês podem ver, que alguns diretores discordaram da decisão, porque acham que o nosso juro estrutural pode ter subido, e portanto, foi uma decisão com divergência, né? Com divergência. Então, isso, na minha cabeça, revela o pragmatismo do presidente do Banco Central, e eu mesmo fui surpreendido. Eu não imaginava essa coragem Porque, de novo, vejam que a gente tem o risco do câmbio ir a R$10 mesmo, né? Então, tem que ter coragem, o cara tem que ter coragem. Para baixar juro em real, tem que ter balls, né? Não é fácil, né? Ou o plano é fazer a classe média ficar segurando a cotação até virar o segundo mergulho. Mas, então, Rômulo, aí essa é uma questão importante, né? Eu acho que poderemos ter o segundo mergulho se o Brasil virar o epicentro da pandemia no mundo. O governo está trabalhando com afinco para isso. Você não imagina a quantidade de horas do meu dia que eu gasto discutindo com pares e com economistas e com financistas essa questão do segundo mergulho, porque a decisão é de comprar ou vender. Se tivermos o segundo mergulho, você entra vendido, e se não tivermos mergulho, você entra comprado. Então, realmente é um dos temas que mais me tira o sono hoje em dia, saber se teremos o segundo mergulho ou não, né? Minha impressão é que não, mas o risco aumenta muito se o Brasil virar o epicentro da pandemia, e eu acho que essa probabilidade é crescente cada dia que passa, e uma ruptura do governo, com saída do Paulo Guedes, e enfim, todas as consequências que isso traria, né? Olha só, a coisa da classe média, só para concluir, a classe média, assim, a classe média representa pouco, assim, não é que o fato da Bolsa ficar em alta... A pessoa física, então, é o quê? É o João Roberto Marinho? Porque quando ele falou pessoa física bota 7 bi, eu pensei, a classe média. Não, tem 1 trilhão de pessoas físicas, 1 trilhão de reais de poupança das pessoas físicas, né? Isso aí na Bolsa deve estar, sei lá, não mais do que 20%, né? Então esses portfólios têm migrado para a Bolsa, né? Mas é um fenômeno da morte dos juros, porque veja, nos Estados Unidos 50% das pessoas têm dinheiro na Bolsa, né? O mercado de capitais normal, por assim dizer, tem muito mais dinheiro na Bolsa do que no Brasil. O Brasil é uma piada, né? É verdade. Só vou colocar mais um tema na roda, e aí eu quero ver o Elias Jabbour, mas até eu te pergunto, a nossa
assim, desconfiança, se o pessoal não está preparando aí um segundo mergulho para a finança e para os brasileiros falsos estrangeiros, que é o seguinte, você deve ter visto isso, ou não, até, não, você viu que vai atrás, mas assim, muitas pessoas não viram a notícia que saiu aí de que em plena dificuldade fiscal do coronavírus, em plena né, incerteza quanto ao futuro, o Estado precisando de receita e tal, eis que surge uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil, sem nenhum alarde, ilegalmente, porque foi uma isenção fiscal sem motivação, reduzindo a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos de 20 para 15. Aí foi até engraçado, tem aqueles memes de internet, né, expectativa versus realidade, e o Piero Leiner, nosso comentarista, pegou ali uns prints que dão um histórico. Aí olha aqui, ó, começamos então, diante da crise, precisando de dinheiro emergencialmente para comprar respirador, abrir leito de CTI, levantar, quem sabe, hospital da noite para o dia, como fez a China. Aí começou lá, o Senado, isso um mês atrás, Senado estuda aumento da contribuição social do lucro líquido dos bancos de 20 para 50, essa era a expectativa. Aí depois, realidade, sai na semana passada, em meio à pandemia, o governo alivia a tributação sobre o lucro dos bancos de 20 para 15. Aí eu fiquei pensando, olha, o pessoal aí que está super preocupado com a solvência do Estado representado no governo e precisando da receita, eu acho que isso daí não foi aquela coisa assim, olha só, o real mesmo vai chegar a 10, 12 e tal, eu vou te dar essa grana aqui para tu se blindar com dólar e tal, se redear, e aí depois você volta e compra tudo com a dupla alavanca, da queda da bolsa e da queda do real. Eu tô desconfiado, Paulo Gala. Cara, tem vários pontos aí, né? Primeiro que é um absurdo total isso daí, né? O Congresso, ele tem um pouco essa coisa da caixa de Pandora, né? Porque não, foi o Bolsonaro, foi instrução normativa da Receita. O Congresso queria aumentar, o Bolsonaro foi lá e aliviou. Entendi. Porque muitas vezes você vai levar um negócio no Congresso e é que você volta com o oposto do que você queria levar, né? Mas enfim, vou isentar o Congresso então, né? O sistema bancário brasileiro, até aproveitando nessa discussão da auditoria cidadã, e acho que é muito importante, essa discussão, essa bandeira é fundamental, né? O sistema bancário brasileiro, ele é um dos mais belos monopólios que se criou no capitalismo moderno, né? É um monopólio que produz 100 bilhões de reais de lucro por ano, né? Existem dois grandes monopólios no Brasil. Um se chama Petrobras, que dá um EBITDA, né, que é um lucro operacional de 120 ou 130 bilhões de reais por ano, né? Então é uma empresa que vale 10 vezes EBITDA, 1 trilhão. E o sistema financeiro brasileiro, que tem 4 bancos, ou 5, né, se você botar os estatais, que geram esse lucro absurdo por um motivo muito simples, se chama monopólio, concentração de mercado. Existem vários no mundo. O sistema financeiro americano é super concentrado. O sistema tecnológico, Big Tech, é super concentrado. Big Pharma é super concentrado, né? O capitalismo, ele tende à concentração. É uma lei natural do capitalismo, é fugir da concorrência e concentrar, né? E no Brasil, se teve uma coisa boa que a gente fez, foi isso, foi construir esse monopólio do sistema financeiro. Isso gera uma revolta gigantesca e legítima, né? Porque você vê um setor que lucra 100 bilhões de reais há 30 anos, você fala, porra, tem uma coisa que o Brasil faz com eficiência, e a eficiência no sentido de construir monopólio, rendas, né? Rents, os economistas chamam, né? Então, enquanto o governo não encarar de frente esse monopólio, quebrar esse monopólio, e tem uma única maneira de você quebrar monopólio, é concorrência, né? É regulação e concorrência, né? Regulação e concorrência. Não adianta, o lucro vai ficar aí. E vejam que, agora falando da tributação, obviamente que é um absurdo reduzir tributação de banco nesse momento, mas vejam o paradoxo da situação. Um banco no Brasil ele paga mais de 40% de imposto. O banco é provavelmente a pessoa jurídica que mais paga imposto na economia brasileira, em termos de alíquotas, né? Inclusive os banqueiros usam isso para se defender. Veja, eu não estou aqui para defender banqueiro porque eu trabalho no mercado financeiro, nada disso. Eu estou querendo mostrar para vocês uma análise concreta e crítica do que existe. Existe um monopólio econômico poderosíssimo, né? E que deriva daí poder político, obviamente, que uma pessoa que ganha 100 bilhões de reais por ano, né? Vamos combinar que ela vai ficar bastante poderosinha, né? É isso aí. Elias Jabbour, aí, para amarrar a sua avaliação sobre essa questão, você acha que pode haver segundas intenções no coração do Bob Fields Neto? Você acha que a gente caminha para um segundo mergulho? Estamos preparados para isso? E algum outro tema que você queira trazer? O que eu percebo desde o começo da gestão do Bob Fields Neto
é que ele, por exemplo, eu tenho a mesma opinião que o Paulo Gala, só não tive a oportunidade de falar antes dele, porque ele é mais competente do que eu nesse assunto, mas ele realmente é uma figura muito pragmática, né? Ele tem tomado decisões desde o começo da sua gestão que contrariam interesses do próprio sistema financeiro, né? Ou seja, eu tive uma conversa com o professor Ricardo Carneiro que estava comentando sobre isso uma vez, né? Então a impressão que eu tinha dele não era das piores, não, vamos dizer assim, né? Não é um ideológico maluco como houve antes, né? Então, ele ajuda, inclusive, a isolar esses economistas do mainstream que ainda falam em conta pós-Covid e tal, essa coisa toda, né? Então, concordo com o Paulo Gala. Aliás, finança, banco, fico com as opiniões do Paulo Gala, menos as opiniões ideológicas, evidente, né? Mas as opiniões operacionais, eu estou brincando, eu e o Paulo Gala, nós somos dois desenvolvimentistas, nacionalistas, então isso é um grande ponto de convergência, né? Que não é pouco, eu acho, né? Muito bem, maravilha. E também nós aqui também somos nacionalistas, temos aqui o pessoal que não é desenvolvimentista, quer dizer, tem desenvolvimento também, mas o pessoal que é marxista, que vem inclusive na sequência, às vezes análise estrutural. É estranho, né? Ou seja, o Marx coloca no Manifesto Comunista que a tarefa do proletariado é desenvolver as suas produtivas, né? E no Brasil nós temos marxistas contra o desenvolvimento, né? Ou seja, é uma maluquice, né? Sabe? Essa é a diferença, por exemplo, do Inácio Rangel para os economistas, para os pensadores marxistas da sua época, né? O Rangel estava ocupado em entender a matemática computadorizada da União Soviética e o Caio Prado, o Gorender e outros ocupados em entender o atraso brasileiro, ou seja, é uma maluquice, né? Até o marxismo brasileiro é uma doideira, né? Mas nisso você está se referindo àquele pessoal ecossocialista? Como? Você está se referindo àquele pessoal ecossocialista, essa nova vertente vegana, ecossocialista? Eu falo dessa esquerda em geral que você recebe no teu programa, inclusive. Ah, é? Não, é bom, é polêmica, é boa polêmica. Aliás, eu queria dizer isso. Não foi interessante quando a gente discutiu aqui a questão do gráfico da pizza? Essa polêmica me interessa muito. A gente vê as diferenças. Eu até gostei de ver que o Paulo Gala gosta da MMT, mas fala, não, mas peraí, não é assim. Não temos essa história do discurso bonitinho da soberania monetária. Que isso aí, realmente, quando eu vejo lá o pessoal falando, esquisito isso aí. Não, a questão que eu coloco é o seguinte, é que esses caras falam, por exemplo, eles falam em Revolução Brasileira desde a década de 60, com o Brasil crescendo 10% ao ano. Aí, no auge da loucura deles, perdidos, ou seja, a ditadura gerando uma classe média, o Caio Prado escreve o livro A Revolução Brasileira, né? E o Rangel mostrando o ciclo juglariano brasileiro, o contrário, né? Ou seja, olha, está tendo aqui uma inclusão massiva de gente no mercado de trabalho em São Paulo e tal, olha, sabe? Então, eu acho que o marxismo brasileiro é uma coisa muito tosca, na minha opinião, né? Chega a ser triste, né? Ó, vai ter réplica, hein? Porque na sequência vem dois economistas da RB aqui, vai ter réplica. Não, mas eu falo de propósito, porque eu acho que tem que haver uma batalha de ideias, porque as pessoas confundem muito essa coisa do marxismo com transformação de valor em preço, não são desenvolvimentistas, o Marx é contra o desenvolvimento. É um absurdo, eu até costumo falar para as pessoas, o Lenin no Brasil querer falar com quem? O Ronaldo Caiado ou com o Stedley, né? Eu acho que é com o Ronaldo Caiado, porque ele ia querer entender como que faz para plantar soja no cerrado, ou seja, plantar soja na tundra, né? Ou seja, é essa coisa de ficar no atraso, não no dinâmico, né? Eu acho que esse marxismo brasileiro é uma piada. Desculpa por falar nesses termos. Os marxistas brasileiros são uma piada, no geral, nos acadêmicos. Cuidado que você vai ser hackeado, cara. Cuidado com os termos que você usa. É isso aí, maravilha. Eu queria agradecer imensamente aí, Paulo Gala e Elias Jabbour, por mais esse bate-bola nessa sexta-feira. Me ajudou muito a fazer várias coisas. E a boa polêmica, tem que polemizar mesmo. As pessoas não estão acostumadas no Brasil, é só rasgação de seda. Eu acho que assim, deixa eu falar, eu acho que a gente tem que polemizar, mas eu vou de novo fazer o meia-culpa. Às vezes, no calor do debate das ideias, a gente faz a dominem, né? Critica a pessoa e tal. Uhum. Eu mesmo fui grosseiro até com a Fatorelli, com a coisa da auditoria cidadã, assim, apesar de discordar talvez 80% das ideias, mas não importa, o que importa é você fazer o debate correto e honesto e evitar adjetivos e qualificações pessoais e ad hominem, esse tipo de coisa, porque você acaba criando um calor, né? E é óbvio que o legal do debate é o calor, né? Mas esse calor precisa ser controlado porque ele não vire uma pancadaria pura e simples, né? Mas o debater ideias é fundamental. E te parabenizar, Romulo, porque você de verdade promove isso, né? Você é um cara que realmente promove debate, diferente das igrejinhas que tem por aí, à esquerda, à direita, ao centro. Então, realmente é
É um prazer conversar aqui com você. Bem E legal, ficar de olho, porque eu demorei a perceber também, ficar de olho para não ver disputa por espaço partidário entre tendências ali, né? Travestida de divergência supostamente teórica, né? Isso aí já não é a primeira vez que eu vejo, não. Eu tô aprendendo, não conhecia esse meio de militância. Ao contrário do Elias Jabor, eu não conhecia esse meio de militância partidária. Aí tem isso, tem esse tipo de instrumentalização, e a gente tem que ficar ligado, esperto, para não entrar no meio e ser instrumentalizado também. Muito obrigado. Se vocês puderem, já estão convidados para voltar sexta-feira que vem. Obrigado. Maravilha.